Ele só tem 19 anos, estava atuando no time sub-20 do Flamengo e por uma questão de problemas físicos dos jogadores mais utilizados no time profissional, dos jogadores importantes daquela posição, ele de repente se viu como um cara importante, útil para o time principal. Com a mudança do comando técnico, com a chegada do técnico Jorge Sampaoli, ele passou a ser um cara ainda mais importante porque o argentino passou a confiar muito no trabalho dele. Sim, claro que eu estou falando do Wesley. Exatamente, o garoto de 19 anos, como eu já falei, que vem se firmando cada vez mais como uma peça importante, como um homem de confiança. Vocês viram aí na thumb desse vídeo que ele é o dono da posição e ele é muito dono dessa posição. O técnico Jorge Sampaoli confia demais no futebol do garoto. E é sobre ele que eu quero falar um pouquinho hoje para vocês. Vamos fazer uma análise aqui do Wesley, ver os principais indicadores de desempenho, ver onde ele pode melhorar também. Só tem 19 anos, tem muita margem para evolução. Então eu vou rodar a vinheta e você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu like e a gente vai falar de tática, beleza? Pessoal, antes da gente seguir, eu queria deixar um recado importante. Aqui, ó. Curso Explorando o Jogo da LabFoot, de R$ 497 por só R$ 97. Então, acessa aqui o link na descrição desse vídeo. É para você que está aqui nesse vídeo, é para você que é inscrito no canal falando de tática. Você vai acessar o link que está na descrição, vai adquirir o seu curso. E a gente vai fazer agora uma análise individual do Wesley, né? E no Explorando o Jogo você aprende muito sobre indicadores de desempenho. Foi o primeiro curso que eu fiz, o curso introdutório sobre análise de desempenho. Me ajudou muito a desenvolver esse olhar, a treinar esse olhar para indicadores de desempenho, por exemplo. Então, é um curso bem legal, que vai já te ensinar muita coisa, que vai te deixar já um cara bem mais avançado na questão de análise, de entendimento do jogo de uma forma geral, incluindo análise de desempenho, análise individual. Então, vale muito a pena. O custo-benefício é simplesmente sensacional. Só R$ 97, dá para dividir, enfim. Não perde, tá? Vale a pena. Falou? Então fechou. Bom, recados dados, vamos seguir. Vamos falar do Wesley, esse jogador que, como eu já falei na introdução desse vídeo, de repente se viu numa situação que ele era um cara importante, que precisava ser utilizado e aos poucos foi ganhando a confiança do treinador, dos companheiros, da torcida. Então vamos falar um pouquinho sobre o Wesley. Bom, então vocês viram aí a thumb desse vídeo. O Wesley é o dono da posição e ele é muito dono da posição. A gente sabe que o São Paulo vem confiando muito no trabalho dele e vem utilizando, por exemplo, muito pouco o Varela, né? A gente não sabe como é que vai ser agora com a recuperação do Mateuzinho, que parece que já está em fase final, transição para o campo, mas me parece que o Wesley vai se firmar como o cara mais importante dessa posição. O Wesley é de 6 de setembro de 2003, então ele ainda vai fazer 20 anos em setembro, local, né, de nascimento natural de São Luís do Maranhão, 1,73, atleta baixo, muito rápido, muito ágil, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho nas imagens, nos detalhes, tá? E o contrato dele é até 31 de dezembro de 2025. Ele recentemente, em fevereiro desse ano, renovou o contrato. Então ainda tem um bom tempo aí como atleta do Flamengo, tá? Os principais indicadores de desempenho do Wesley são o jogo associativo, as ultrapassagens por dentro e por fora, a construção tanto em amplitude, né, tanto lá perto da linha lateral, como já mais no meio espaço, um pouco mais por dentro. A identificação das vantagens, tanto para ele atacar o espaço, tanto ele identificar a vantagem, a leitura do espaço para ele atacar, quanto a identificação das vantagens na grande área para fazer o passe no atleta, no companheiro que está mais bem colocado, que está mais desmarcado. E também a recuperação das costas, que é esse retorno que ele faz muito rápido, com muita energia, para recuperar as costas e retomar a posse de bola para o Flamengo. E vou mostrar todos esses indicadores de desempenho para vocês, detalhadamente, agora nas imagens que eu vou trazer. Beleza? Vamos nessa então. Bom, então eu falei aqui sobre recuperação das costas, né? E uma jogada bastante frequente, a gente vê com bastante frequência o Wesley fazendo. Ele é muito eficiente, é isso aqui, ó. Já sinalizei ele ali, né? Ele recupera as costas aqui, ele é muito eficiente nesse retorno, volta com muita energia e está cada vez mais se desenvolvendo nossa capacidade de fazer essa abordagem no ponto cego, chegar por trás do adversário, o adversário não consegue vê-lo, e ele consegue fazer essa abordagem muito eficiente, sem fazer falta, né? Que é muito importante. E aí retoma a posse de bola para o Flamengo.
Aqui é uma capacidade que ele vem desenvolvendo cada vez mais, que é de jogar nesse meio espaço, jogar um pouco mais por dentro. Quando o Everton faz essa troca com ele e vai jogar mais em amplitude, vai pisar com o pé ali na linha, como a gente está vendo nesse frame aí agora, e aí ele tem cada vez mais desenvolvido a capacidade de se colocar como um cara ali, como um homem livre, como o futuro receptor dessa bola, e cada vez mais também se desenvolvendo como um atleta capaz de jogar num espaço do campo e que tem muita gente em volta dele. Então ele consegue administrar bem essa questão de ter muita gente em volta dele. Ainda tem margem para evolução nesse ponto. Nessa jogada, por exemplo, ele poderia ter feito já o passe de primeiro no Everton Ribeiro, né, já achando o Ribeiro como terceiro homem. Mas é algo que ele pode desenvolver ainda mais, mas vem se mostrando bastante capaz de fazer, que para um lateral não é tão comum na sua formação estar numa zona do campo em que você tem que jogar de costas, estar com muita gente em volta de você, administrar as suas costas. Normalmente o lateral vê o jogo de frente, então ele vem desenvolvendo isso e vem mostrando uma evolução interessante. Ainda tem margem para evolução, mas vem se mostrando bem capaz de atuar dessa forma, né? Bem interessante notar isso, tá? Aqui as ultrapassagens por dentro, né? Cada vez mais ele é capaz de fazer esse tipo de jogada. Essas trocas que ele faz com o Ribeiro, como eu já falei, né? São muito interessantes. O entrosamento entre eles tem funcionado muito bem. E aí ele faz o passe e já se projeta no espaço e recebe de volta, ó. E aí ele consegue gerar bastante situação de perigo, ó. Essa bola quase que vai chegar ali no Pedro, ali no Arrascaeta. Ele consegue gerar bastante situação de perigo para o Flamengo com esse tipo de jogada, com essa ultrapassagem, tá? Defensivamente, ainda tem algumas coisas que ele pode melhorar, algumas situações, alguns indicadores de desempenho. Mas ele vem mostrando evolução, por exemplo, nisso aqui, ó, nessa abordagem aqui para o desarme, ó, esse 1 contra 1 defensivo. Então, a forma como ele controla o ritmo das passadas, a forma como ele aborda de uma forma agressiva na hora certa, no timing certo, a forma como ele deixa o adversário em dúvida, né? E aí é interessante notar que ele já rouba a bola, faz o desarme e ele já sai para ultrapassar, já sai para gerar espaço para contra-atacar. Ele tem muito essa viradinha de chave dele muito rápida, né? Roubou a bola, ele já vai atacar o espaço, vai buscar ultrapassar, né? Aqui algumas situações que eu acho que ele pode melhorar ainda. Vamos passar primeiro o lance e vou mostrar para vocês qual é a minha visão sobre isso. Então, olha só. Domina para dentro da pressão, né? Faz o domínio para o lado onde está o adversário. O Wesley ainda precisa desenvolver um pouquinho mais a mentalidade zonal, que a gente chama na análise, que é a capacidade de dividir referência, capacidade de entender muito mais o que está acontecendo à sua volta. Então, na hora que ele vai fazer esse domínio, que essa bola está viajando, ele tem que mapear em volta dele para poder entender se tem algum adversário, porque se ele percebe, se ele tivesse mapeado as costas dele aqui, tivesse percebido o Rony chegando por esse lado esquerdo dele aqui, né? Ele teria dominado a bola para outro lugar, ou já teria feito um passe de primeira para o companheiro. Então, ele às vezes faz alguns domínios para dentro da pressão, por não mapear o espaço. E um bom exemplo disso, por exemplo, é o lance da falta que ele é expulso lá no jogo contra o Racing, né? Que ele domina a bola para dentro da pressão, acaba precisando fazer a falta, né? E acaba sendo expulso. Outra situação que o Wesley pode melhorar, pode desenvolver também, são alguns gestos técnicos, né? Ele é um jogador que tem uma dose bem interessante de capacidade técnica para algumas situações, mas em alguns momentos ele peca muito em alguns gestos técnicos que são relativamente simples. Então, precisa desenvolver isso um pouco. É normal da idade de quem tem 19 anos, de quem vai amadurecer ainda como atleta, né? Então, é isso aqui que eu tô falando, ó. A bola tá tranquila ali, né? Ele meio que dá uma furada, assim. A gente vê ele, às vezes, perdendo algumas bolas um pouco mais fáceis, por não estar com esse gesto técnico tão apurado, não perfilar o corpo, não enquadrar o corpo da melhor maneira e acabar errando esse tipo de jogada. Aqui agora voltando para a parte boa, né? Para o elogio. Vamos olhar aqui essa ação dele. Cada vez melhor também nos saltos de pressão, né? Conseguindo entender o timing de fazer o salto de pressão, de abordar de uma forma mais agressiva, de conseguir os desarmes. O Wesley, gente, é o atleta com mais duelos defensivos no Campeonato Brasileiro. O número de duelos defensivos, de uma forma geral, 1 contra 1, recuperação das costas, enfim, diversos duelos variados, né? Ele é o que mais tem duelos defensivos no Campeonato Brasileiro, tá? Jogador que, apesar de ser muito ofensivo, que está muito no campo de ataque, né? Muito presente nas jogadas ofensivas do Flamengo, até pelo modelo de jogo que o São Paulo usa, ele também é importante na fase defensiva. Tem um indicador de desempenho, tem uma situação também que ele vem se destacando, que são os passes-chave, a capacidade de dar passe-chave. Ele tem 12 passes-chave no Campeonato Brasileiro, é o 4º lugar nesse quesito no campeonato, tá? Então, vem se destacando aí nessa estatística. E vamos mostrar um pouquinho por que ele vem conseguindo desempenhar bem. Uma coisa que ele vem
tentando também melhorar e desenvolver, que não é muito presente no jogo dele, como ele é um jogador que ultrapassa muito, tem muito essa questão de ultrapassar e chegar à linha de fundo, ele não tem muito desenvolvido no jogo dele esse cruzamento dessa região aqui, ó, que é os 3/4 que a gente chama na análise. Mas ele vem desenvolvendo, vem tentando melhorar, então já conseguiu, por exemplo, esse bom cruzamento pro Pedro e alguns outros também, né? Esse aqui é só um exemplo que eu tô trazendo para vocês. Então, ele vem desenvolvendo esse tipo de cruzamento e é importante para o lateral conseguir saber cruzar da linha de fundo e também dessa região aqui um pouco mais atrás, mais recuada, que a gente chama de 3/4, né? Ele não é um jogador que é muito bom em cruzamentos muito longos, ele não é um lateral que você olha assim e fala, pô, pega muito bem na bola, cruza bem, né? Então ele acaba mitigando isso, minimizando essa questão a partir de cruzamentos mais curtos. Ele é um cara que gosta muito de fazer os passes já direcionados, o passe de retorno, o passe para trás. A gente vai ver mais isso aqui agora, olha só. Olha aqui ele mais uma vez atacando o espaço, né? O Flamengo no contra-ataque, ele se colocando como opção, mais uma ultrapassagem dele, dessa vez aqui mais por fora, né? E aí quando ele chega aqui nessa região do campo, ele já entendeu a vantagem, já percebeu onde é que tem que fazer o melhor passe. E aí, uma bola na trave aqui do Arrascaeta. Então, ele é muito capaz de entender a vantagem, de perceber que é um homem livre dentro da área e fazer um passe mais consciente, em vez de fazer o cruzamento de qualquer jeito, né? Aqui ele fazendo esse passe de primeira, ele também é bom nesse tipo de jogada, né? Na hora que ele recebe esse passe, muitas vezes ele já joga de primeira e se associa, né? Falei lá sobre os indicadores de desempenho, sobre o jogo associativo. Ele é muito capaz de se associar. Então ele já se associou, já ultrapassou. E é claro, né? A velocidade que ele tem, né? Olha mais um passo para trás aqui, ele fazendo, né? Identificando o Gabriel na vantagem. E assim, como eu falei, né? A velocidade, na capacidade de conduzir em velocidade, ele é muito forte nesse tipo de jogada. Isso também contribui muito para ele ser tão efetivo assim nas ações ofensivas, né? Aqui mais uma vez o Wesley se mostrando capaz de ser um cara de jogo associativo, né? Ele faz muito esse tipo de jogada aqui, faz esse passo para trás e já se projeta nas costas. Então olha só, isso aqui gera muita vantagem, isso aqui é uma jogada muito difícil de ser marcado, porque ele sai na frente do marcador, né? Então o marcador não consegue acompanhar, a famosa vantagem cinética, né? E aí quase que sai esse gol aqui contra o Grêmio. Bom, aqui pra gente finalizar, né, a cerejinha do bolo, que foi aquele primeiro gol dele como profissional no jogo contra o Racing, capacidade dele tá próximo da jogada, capacidade de pisar na área, capacidade de aproveitar esse cruzamento do Gerson fazendo espaço para trás e ele sendo capaz de finalizar, isso é importante. Vamos olhar aqui a jogada. Como é que ele está bem presente na ação ofensiva, avança na área, percebe que o cruzamento vem para trás, trava os apoios, ganha aqui a jogada e finaliza com o pé esquerdo. Importante também desenvolvendo essa capacidade de usar a perna esquerda, essa ambidestria, esse uso do pé não hábil também. E com certeza algo que vem sendo cobrado no dia a dia em relação a ele melhorar nesses indicadores de desempenho. E cada vez mais o São Paulo cobrando dos seus laterais que eles entrem na área, pisem na área para tentar contribuir de forma efetiva, como o Wesley fez esse gol aí, pisar na área. A gente viu o Ayrton Lucas sendo muito eficiente nisso, mas o Wesley vem conseguindo desenvolver também essa capacidade, vem cada vez mais evoluindo nesse tipo de jogada e contribuindo. Bom, essa foi a análise do Wesley, espero que vocês tenham gostado. Um jogador que é importante falar, é importante salientar que mentalmente foi muito forte, porque ele foi colocado nessa situação de que ele de repente passou a ser um cara importante, que ia ser utilizado, contusões dos atletas principais, né, da posição dele no elenco, e aí ele passou por alguns momentos de dificuldade, né, ele faz o pênalti contra o Botafogo, ele é expulso contra o Racing, ele tem algumas ações defensivas ali que são importantes até para o Flamengo sofrer gols, sofrer finalizações perigosas, falhando assim, né, sendo um pouco instável, especialmente defensivamente, mas ele teve muita força mental. Com certeza o São Paulo passou muita confiança para ele, os atletas também, os companheiros. A torcida criticou bastante, a torcida do Flamengo, que é a mesma que sempre exalta a garotada da base, que pede para a garotada da base entrar, também é a mesma que queima muito rápido a garotada da base quando eles começam a errar, começam a jogar mal 1, 2, 3 jogos. A torcida também já é a primeira a falar que não serve, então eu acho que a torcida também tem que procurar ser um pouco mais equilibrada nessas horas, né? Entender que é um garoto, que é um jovem, que está num processo, que tem muito potencial, e ele foi muito, muito, muito forte, mentalmente. É muito importante salientar essa questão, porque ele insistiu, se manteve, teve a confiança e foi crescendo, foi fazendo gols, foi conseguindo assistências, por exemplo, assistência contra o Cruzeiro, que eu nem coloquei a imagem aí, mas que foi muito bacana vê-lo fazer aquela assistência, tem conseguido ser um cara de destaque, ser importante, é uma peça importante taticamente para o Flamengo, porque é um lateral que tem muita importância ofensiva, então muito bacana ver um garoto desse sendo importante, se desenvolvendo, então é muito, muito, muito bacana mesmo ver esse desenvolvimento do Wesley. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela parceria, obrigado pela audiência mais uma vez. Comenta aqui o que você acha do Wesley. Você acha que ele vai ser um cara muito importante nessa reta final
de temporada do Flamengo nesse segundo semestre? Você acha que o Flamengo segura ele? Você acha que vai ter proposta por ele aí no final do ano? Será que ele vai ser um cara muito valorizado no mercado? Comenta aí, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.